Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao Bolt. Hoje eu estou aqui para participar de um bate-papo com vocês sobre o mergulho recreativo, turístico e lazer. É um prazer, vamos chegando aí pessoal. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite, bem-vindo ao Bolt. Aqui quem fala é Gilson Galvão, Tuca da Bahia Scuba, e hoje estarei com vocês aqui batendo um papo sobre o mergulho recreativo. Sejam bem-vindos, vamos chegando aí. Boa noite, é isso aí, vamos chegando pessoal. Bem-vindos ao U-Boat. Hoje estaremos aqui batendo papo sobre o mergulho recreativo. Sejam bem-vindos. Olá, Freud. Boa noite. Prontinho, meu amigo, tudo bem? Maravilha. Tá me vendo bem, tá me ouvindo? Perfeitamente. E você aí, como é que tá? Tudo jóia. Deixa eu só fazer aqui uma mudança aqui na altura, que eu estou vendo que o celular ficou um pouco alto. Eu vou dar uma adaptada aqui para a gente poder conversar melhor. Vamos lá. Vou dar o suporte aqui para... Claro. Pronto, agora melhorou. Agora tá... Acho que a altura tá legal. Né? Tá me ouvindo bem? Perfeito. Maravilha. Pessoal, chegando aí. Saudar a todos. Boa noite. Mais uma live promovida pela U-Boat, aplicativo náutico. É um aplicativo que tem crescido muito aqui, não só na Bahia, como também em outros estados. É um aplicativo para aluguel e venda de embarcações. Inclusive, está crescendo muito, não só na parte de lanchas, mas também agora em veleiros. Muitos velejadores que estão aderindo aí ao Boat. Então, estamos começando, saudando aqui meu amigo Julival Fonseca de Góes, que acabou de entrar, meu amigo Cláudio Galvão, né? O famoso Mosquitinho lá do Maristas, fazendo a divulgação. Um abraço aí. Pois é, Tuca, então eu queria, né, já começar aí o bate-papo, espera mais só um minutinho, o pessoal ir entrando, né, e chegando aí na live. A gente teve que fazer, pessoal, uma inversão na nossa apresentação. Vocês podem observar que o Gilson Galvão, ele aparece na parte superior do celular e eu na parte inferior como entrevistador, geralmente é o contrário, mas para que a gente pudesse, então, projetar durante a nossa live. O celular de Tuca tem recursos mais modernos e ele próprio pode até identificar as melhores fotos e vídeos para compartilhar conosco no momento do nosso bate-papo. Então, como o mergulho é algo extremamente deslumbrante do ponto de vista visual, nada melhor do que Tuca estar compartilhando essas imagens com a gente, né, durante a nossa conversa, tá certo? A U-Boat também é nossa parceira no programa A Bordo, lá da Rádio Metrópole, na qual eu sou apresentador há 12 anos, juntamente com meu amigo Julival Góes. Programa esse que já teve a oportunidade, inclusive, de entrevistar Tuca algumas vezes, né, sempre compartilhando as informações, sempre trazendo para a gente informações atualizadas. E é isso. Tá? Queria saudar aqui o Leopoldo Amaral, que é o engenheiro naval responsável pela concepção do aplicativo Bolt. Saudar também toda a equipe, né, da U-Boat e também o pessoal da Guri Comunicação, que nos acompanha, né, nesse projeto aí da live da U-Boat, dessa vez conversando, então, com o Gilson Galvão, né, o Tuca. Bom, Tuca, são exatamente 7 horas e 34 minutos, né, exatamente o horário que a gente previu para começar
a live às 19h30. Vamos respeitar o horário, vamos respeitar também os nossos participantes, que, à medida do tempo, vão entrar aí para participar. E queria já que você, primeiro, lhe dar as boas-vindas e que você fizesse, então, uma autoapresentação. Quem é Gilson Galvão? Quem é o Tuca? Maravilha. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui a bordo com todos vocês no aplicativo do Bolt. Agradeço o convite. É sempre um prazer ter a oportunidade de passar um pouco de informação para as pessoas a respeito dessa atividade maravilhosa que é o mergulho autônomo, recreativo, turístico de lazer, conhecido como equipamento mergulho scuba, né? O scuba dive, que seria o mergulho com cilindro. E Gilson Galvão, na verdade, é nome científico, né? O pessoal, na maioria das vezes, me conhece como Tuca, mas eu sou arquiteto urbanista de formação, mas costumo dizer que minha carreira de arquiteto literalmente foi por água abaixo, né? Já que eu já estou há mais de 34 anos na atividade subaquática. A Baíscuba eu fundei em 1992, então já estou entrando aí na terceira geração de mergulhadores. Eu estou formando já os filhos dos meus primeiros alunos. Isso me dá uma satisfação muito grande. Mas eu, desde muito cedo, sempre fui um apaixonado pelo mar. Cresci assistindo Aventuras Submarinas de Lloyd Bridge, e os programas de Jacques Cousteau sempre me fascinavam bastante. E acho, sim, que isso foi talvez a injeção de ânimo para talvez eu pegar aquele gosto especial por essa atividade maravilhosa. A felicidade e a oportunidade também de ter veraneado boa parte da minha infância em Arembepe me deu a possibilidade de nascer com o pé dentro d'água, né? A gente saía de casa de manhã cedo, voltava de noite e era o dia inteiro no mar, subindo nos barcos, tomando banho de chuveiro lá na praia. Chuveiro é aquela... As ondas batem nos recifes de corais e faz aquela chuva, né? A gente chamava de chuveiro lá em Arembepe. E eu, desde muito pequeno, 10, 11, 12 anos, já comecei a fazer minhas primeiras imersões, com máscara, nadadeira, e a coisa foi pegando cada vez mais gosto, amor, e eu fui buscar a minha formação. Aos 16 anos, eu comecei a me especializar na formação como mergulhador recreativo de mergulho scuba. Fui instrutor muito cedo, né? Com 17 para 18 anos, já estava começando a trabalhar com mergulho, e acho que deve ter sido um dos primeiros instrutores a serem formados instrutor trainer no Nordeste. E desde 1992, que a gente fundou a Baíscuba, eu comecei minha atividade trabalhando numa outra empresa, depois eu montei a Baíscuba com Lázaro Montiari e Roberto Leone, e galgamos aí um crescimento exponencial durante essas décadas que passaram. E estamos aí, Baíscuba, desde 1992, aqui em Salvador, trabalhando na formação de novos mergulhadores recreativos. E hoje, o meu nível de formação, eu sou instrutor trainer, que é a graduação máxima na hierarquia do mergulho recreativo da ISSI, me permite formar também do nível básico a novos instrutores. Então, já tive a felicidade hoje de formar dezenas de profissionais de mergulho que hoje estão aqui no mercado trabalhando, alguns fora da cidade de Salvador. Tem profissional formado por Baíscuba que hoje trabalham fora do país. E é uma satisfação muito grande rever esses mergulhadores formados, novos profissionais e até mesmo essa garotada que está chegando aí com muita energia, formando essa nova geração. Pois é, Tuca. Trata-se realmente de digamos assim, de um esporte e lazer ao mesmo tempo, que desperta muito a curiosidade das pessoas, desperta, sobretudo, os mistérios, né, dos submarinos, porque a gente vê muito se falar de viagens interplanetárias, a gente vê falar de viagens pelo mar, né, pelo oceano, mas a parte submersa continua ainda no imaginário, né, de várias pessoas, né, de muitas pessoas, e muitas regiões ainda inexploradas, né? Eu acho que existe um percentual grande ainda submarino sem ser explorado, né, Tuca? Sim, com certeza. Principalmente que a gente conhece muito pouco do ambiente marinho, né? Se a gente for parar para analisar, quantos por cento do fundo do mar foi explorado? Muito pouco. É lógico que nós, mergulhadores recreativos, trabalhamos dentro de um universo limitado a uma profundidade em torno dos 40 metros, né? A partir dos 40 metros já entra um segmento do mergulho chamado mergulho técnico, mas vamos dizer assim que talvez 80%, 90% do mercado gira na formação do mergulho
recreativa até os 40 metros. O mergulhador iniciante, seria o mergulhador básico, ele é habilitado a mergulhar até os 18 metros. Depois, através de cursos de especialidades, ele pode avançar a um nível um pouco mais, digamos assim, especializado em mergulhos profundos, ele pode chegar até os 40 metros. Muitos desses mergulhos, inclusive, com o uso de misturas gasosas, esse tipo de coisa, né? Mas o importante é que é uma atividade, quanto mais cedo você começar, mais à vontade você vai se sentir, né? Eu costumo dizer, ó, esses aí são meus filhos, que desde pequeno, os primeiros bichinhos de pelúcia já foram um tubarão, para eles já ir se familiarizando com a realidade, né? Eu estou vendo. Mas diga aí que não vá brincar com os tubarãozinhos dentro d'água, não, viu? Pelo amor de Deus. Eles adoram, mas hoje já estão aí quase com 18 anos, eu tenho filhos gêmeos, né? Mas desde os 3, 4 anos que eu já tenho várias oportunidades de colocá-los dentro d'água, interagindo com animais marinhos, e isso favoreceu muito a eles se sentirem muito à vontade, né? O mergulho parte muito desse princípio de você se sentir muito bem dentro do ambiente marinho para que você se sinta confortável e seguro. Então, nós acreditamos que o quanto antes você inicie essa atividade, mais à vontade você vai sentir nela. E me diga uma coisa, Tuca, você falou aí dessa questão do iniciar, né? A palavra mágica é essa, começar. E a gente tem aqui algumas formas das pessoas se iniciarem nessa questão do mergulho e etc. Você aconselha qual é a melhor maneira? A pessoa entrar na escola de mergulho, entrar no curso, fazer aquele famoso batismo? Como é que você diria a cronologia? Qual seria a melhor forma? Bom, a gente precisa entender que antes de qualquer coisa, qualquer ser humano precisa se sentir bem, seguro e à vontade dentro do ambiente marinho. Então vamos pensar que antes de cogitar a possibilidade de fazer um curso de mergulho ou iniciar a atividade de mergulho, você precisa saber nadar, ter uma boa flutuabilidade para que você se sinta à vontade dentro da água. Eu, às vezes, recebo candidatos a curso que sequer sabem nadar. Então, a dica é, vá aprender a nadar, para que você venha para a água e se sinta confortável, certo? Agora, eu sempre recomendo, principalmente com as crianças, que o primeiro passo seja dado com o mergulho de snorkeling, aquele mergulho mais simples, com máscara, nadadeira. Eu comecei com meus filhos primeiro apenas com a máscara, depois introduzir o snorkel, que é aquele canudinho, depois eu introduzi a nadadeira, depois é que a gente vai fazendo essa ambientação e que você vai pensar em talvez convidar o seu filho para fazer um batismo. Mas então, a partir do momento que a criança já se sente à vontade, que ele já gosta de ver um peixinho, ele gosta de nadar na água, vai ficar muito mais fácil você introduzir ele no mergulho. E essa introdução pode ser feita através de um batismo. Vamos entender, batismo ou scuba dive é um mergulho introdutório, uma espécie de uma degustação, que vai ser feita acompanhada por um profissional de mergulho. Ele vai receber uma espécie de treinamento bem simples, bem básico, e ele vai fazer um mergulho num ambiente muito tranquilo, raso e 100% acompanhado por este profissional, na razão de um profissional para um mergulhador que está sendo batizado. É como se fosse um voo duplo de asa delta, um salto duplo de paraquedas, ou seja, é o profissional que vai estar conduzindo o mergulho, é que vai estar basicamente conduzindo toda a parte operacional, de conduzir o colete, checar a profundidade, o tempo de fundo. O candidato basicamente vai relaxar, seguir as orientações, soltar bolinhas e curtir a vida marinha. Então, essa seria uma degustação, que nós chamamos de batismo. É um serviço que normalmente todos os operadores de mergulho no Brasil, no mundo, no Caribe, qualquer lugar, oferecem com muita regularidade. Esse tipo de experiência não fornece uma credencial, não certifica um mergulhador. Para isso, você teria que optar em fazer, de fato, um treinamento completo de um curso básico de mergulho, que é o programa Open Water. É o curso que habilita você a mergulhar até os 18 metros. Nesse caso, você teria 3 etapas de treinamento. Primeira etapa, o estudo independente, a leitura de um material didático digital fantástico. Você vai entender um conhecimento sobre fisiologia, equipamentos, planejamento, uma série de coisas. Na segunda etapa, você vai ter aula de revisão teórica, aula expositiva com o instrutor. Vamos tirar todas as dúvidas, vai ter prova. E, por último, na última etapa, as aulas práticas, onde você vai estar treinando as habilidades necessárias para que você mergulhe com segurança. Então, concluídas essas 3 etapas, normalmente você faz em 1 semana, 2, dentro da disponibilidade do candidato, ele vai receber uma credencial internacional
com validade no mundo inteiro. Daí ele vai poder mergulhar em qualquer lugar do planeta dentro dessa habilitação. Daí em diante, Frois, existem mais de 30 opções de cursos de especialidades que ele poderá galgar níveis mais avançados e ele vai crescendo na hierarquia da credenciadora, vai sendo reconhecido como mergulhador mais experiente e vai tendo a oportunidade de mergulhar em segurança em habitats como naufrágios, cavernas, mergulhos noturnos, mergulhos profundos. Ou seja, cada especialidade dessa exige um treinamento específico sobre essa habilidade. Perfeito, Tuca. Como você disse, a questão do início, né, que quanto mais cedo se iniciar, eu acho que é uma excelente possibilidade, né, você já começar a habituar, né, desde jovem as crianças no convívio do mergulho, no convívio do mar. E então, a Bahia Scuba, ela também já ministra, ou seja, ela já consegue pegar esse público infantil, né, Tuca? A partir de que idade, aproximadamente? Então, muitas vezes a pessoa fica sem entender. Poxa, e aí, quando é que dá para mergulhar? Esse vídeo aí que vai estar passando enquanto eu estou batendo um papo com você, seria um mergulho que qualquer pessoa poderia fazer numa experiência de batismo. É um naufrágio fantástico, Black Adair, afundou em 1905. É um veleiro clipper de 3 mastros que afundou adernado ali na Praia da Boa Viagem, repleto de vida marinha, não precisa falar, vocês estão vendo as imagens aí. Um casco belíssimo, um mergulho de fácil acesso, profundidade máxima de 5, 6, 7, 8 metros, ou seja, é um mergulho que você, no batismo, faz meia hora, 40 minutos, e vai ver uma série de animais marinhos, a estrutura do naufrágio, lagosta, polvo, cavalo marinho, cardume de salemas, de budiões, até badejo a gente tem visto nesse tipo de naufrágio. Então, a gente pode começar muito cedo, Frois. Hoje, a partir de 10 anos de idade, qualquer pessoa que goze de boa saúde poderá praticar o mergulho recreativo. É importante que as pessoas entendam que o mergulho não exige nenhuma habilidade extraordinária para que você possa mergulhar, tá? Basta que você goze de boa saúde e você vai poder fazer esse mergulho sem nenhuma restrição ou exigência a mais, certo? Mas vai passar Tuca, por viagem. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, da Maria, que já manda aqui. É uma pergunta até interessante. Se vocês já voltaram a fazer mergulho nesse processo aí de retomada da pandemia, aí no cenário pós-pandemia. Sim, sim. Com certeza, é importante. Não tem pós, não estamos ainda, né? Positivo. Mas vocês já estão retomando os mergulhos? A atividade foi interrompida em março, logo no início, e nós retornamos agora, no mês passado, no dia 15. Lógico que nós voltamos dentro da nova configuração, respeitando todos os protocolos internacionais. Vamos entender que a Bahia Scuba, como a maioria das operadoras de mergulhos, são filiadas a entidades internacionais e existe um protocolo muito rígido que as empresas hoje estão recomendando. Hoje, todo cliente passa por um questionário prévio antes de embarcar, ele vai ter a sua temperatura aferida. A nossa carga hoje foi reduzida em 30%, ou seja, de 22 pessoas da nossa capacidade, retomamos apenas com 6. Mais um tempo vamos aumentar para 40%, depois 50%. Com espaçamento adequado, estamos solicitando a todos os mergulhadores que adotem os procedimentos recomendados, todo mundo levando sua máscara, a bordo tem álcool gel, tem sabão à vontade, espaçamento adequado, cada um com seu equipamento devidamente limpo antes da sua atividade, sem haver compartilhamento. Então, sim, já estamos em atividade plena, é lógico, com a carga reduzida. Então, as reservas deverão ser feitas com antecedência, mas as atividades estão ocorrendo. Inclusive, hoje mergulhei uma água fantástica, estamos em plena maré morta, uma água muito cristalina. Amanhã, inclusive, tem mergulho noturno, a galera está aí animada. E sim, é só entrar em contato, entra pelo Instagram, entre em contato comigo pelo Zap e a gente pode combinar, assim, marcar a experiência. Coloca uma foto do barco de vocês aí, Tuca, para o pessoal ver mais ou menos como é que é a gente opera com essa embarcação que é chamada de Cruzeiro do Sul. É uma embarcação de 44 pés. É um barco que atende muito bem a nossa atividade, porque ele foi 100% desenvolvido, planejado e adaptado à atividade subaquática. Ele vem equipado com um garrafeiro próprio para que você possa assentar, uma escada apropriada para que você possa ter acesso à água, uma plataforma de polpa também bem ampla com a escada para que você possa
Olha a galera aí antigamente, essa foto é antiga, nas operações que nós tínhamos, a maior galera, infelizmente agora a capacidade foi extremamente reduzida, mas nós estamos trabalhando e, de certa forma, atendendo a galera aí para mergulhar com uma capacidade reduzida, mas a diversão continua 100%. Esse é o barco que a gente opera. Nós ficamos ali na Baía Marina, Freud. A nossa base de operação. Saímos da Baía Marina e mergulhamos em toda a Baía de Todos os Santos. Tuca, a gente sabe bem que a Baía de Todos os Santos ela é abençoada de diversas formas, né? Seja da parte aí, já puxando a brasa para minha sardinha, a parte de vela, né? Somos abençoados por ventos constantes, temperatura da água agradável, proximidade de terra, vários pontos de parada. Mas também eu sei que o mergulho foi abençoado, né? Não só pela cor da água, pela proximidade também de terra, mas também por uma série de naufrágios que aconteceram, né, dentro da Bahia e fora dela, ali na linha já para o litoral norte, né, para a parte norte de Salvador, inclusive com baixas profundidades e que permitem, assim, mergulhos fantásticos. Você poderia citar os principais naufrágios que a gente tem por aqui, Tuca? Olha, Freud, se a gente for pegar os registros históricos, existem mais de 200 naufragados por essa Baía de Todos os Santos, ou até mais. Muitos deles estão assoreados devido ao tempo, mas hoje nós temos algo em torno de 20 naufrágios que são frequentados com uma certa regularidade. Salvador tem uma característica muito particular, é que a maioria dos nossos naufrágios são naufrágios naturais. O que significa naufrágios naturais? Eles estavam navegando, ou por uma tempestade, ou por um erro humano, o comandante deu uma vacilada. Naquela época não existia tanto equipamento de segurança como GPS, ecossonda, para aumentar a segurança da navegação. Então, vira e mexe, o cara batia o barco na cabeça de pedra, um temporal, o barco quebrava e afundava. Então, o que acontece? Muitos dos nossos naufrágios, eles foram afundados muito próximo da costa, né? Você tem ali, atrás do farol da Barra, você tem o Cape Frio, o Germânia, o Britânia e o Maraldi. São 4 naufrágios do século XVII, século XVIII, que naufragaram a uma profundidade de 3, 4, 5, 8, 15 metros no máximo. Ou seja, é um mergulho extremamente acessível, operado com muita regularidade por todas as operadoras de mergulho. Muitas das pessoas, às vezes, acabam saindo de praia para mergulhar nesses naufrágios, mas vale salientar a importância de se estudar o horário ideal por causa da maré. A Baía de Todos os Santos tem uma dinâmica muito interessante e que as pessoas precisam estudar um pouco antes de se aventurar a sair mergulhando aí sem conhecimento prévio. Mas isso é um fascínio muito grande. Vamos entender que o naufrágio está para o mergulhador como talvez a Disney para um adolescente de 14, 15 anos. É uma loucura. Você larga um adolescente na Disney, o cara surta. É a mesma coisa você oferecer um naufrágio para um mergulhador. Por quê? A estrutura de um naufrágio, pouco tempo depois que ele está debaixo d'água, ele começa a agregar o quê? A criação de corais, a criação de pequenas algas, e essas algas atraem peixes pequenos, que por sua vez atraem peixes maiores. Depois de muito pouco tempo, todo um ciclo de vida marinha está em ação, e você tem aquilo que nós chamamos de recifes artificiais, porque passam a se tornar um recife artificial, e aquilo vira um berçário marinho, um santuário ecológico de uma beleza extrema e muita vida. Julival aqui está fazendo uma pergunta bem interessante. Como podemos identificar o nome de um navio naufragado há muito tempo em Itacimirim, né, ali na proximidade da Praia da Espera? Você tem alguma notícia sobre esse naufrágio? Sim, com certeza, é um naufrágio muito conhecido, muito famoso. Eu pensei que Julival ia me dar uma dica aí do famoso Santa Rosa, né, que é um dos naufrágios que com maior carga em ouro, que até hoje não acharam, mas esse Itacimirim é famoso. Agora, existe um site no Brasil de meu amigo, especialista em naufrágio, chamado naufragiosdobrasil.com.br. O Maurício Carvalho, a meu ver, é um dos maiores especialistas. Pode ir lá que você vai clicar no mapa da Bahia e do Brasil e você tem lá registrado mais de 2.000 naufrágios na costa brasileira. E na Bahia, com certeza, você vai achar a identificação desse naufrágio. Maravilha. Quem está mandando um abraço para você também é meu amigo Miguel Jacó, o homem do jet ski. Maravilha. Um forte abraço aí.
Aquela região também lá de Jacuípe tem um naufrágio também, logo na boca ali da barra, aí do lado, tem um veleiro afundado. É um mergulho muito bacana também. Tem até um avião naquela região. Legal. Tem até um avião afundado naquela região lá. Você chegou a mergulhar nessa região, sim, Tuca? já conheço muito. Eu sou criado em Arembepe, tive uma empresa de mergulho profissional que atendia os emissários da Cristal e a gente mergulhava muito lá em Arembepe. E ali em Jauá também tem 2 naufrágios muito bonitos, que é o Salvador e o Paraná. Um é um vapor de roda, né? É um naufrágio único na costa baiana. E o outro é um paquete do mesmo armador do Titanic. Só para você ter ideia, o Paraná ele é tão grande que só a âncora dele tem quase 5 metros de tamanho. Rapaz, Um naufrágio muito que famoso. coisa enorme. Ô, Tuca, me diga uma coisa. Bom, vamos falar agora da questão de equipamento, né? Sim. Você falou dos mergulhos, tem mergulhos mais profundos, tem mergulhos mais, né, com uma profundidade menor, mas todos eles necessitam de um equipamento específico, né? Que fale um pouquinho desse equipamento que vocês usam, Tuca. E de que forma quem vai mergulhar pode ter acesso a eles. Então, para se praticar o mergulho livre, o mergulho de snorkeling, que é aquele mergulho de flutuação na superfície, basicamente você precisa de um par de nadadeiras, máscara e snorkel, que é aquele canudinho. Se você quiser colocar uma roupa isotérmica, aquela roupa de neoprene, para você se sentir mais confortável dentro d'água, ótimo. A roupa, além de dar proteção física, vai aquecer o seu corpo, vai dar um conforto melhor dentro d'água. Volto a chamar a atenção a questão da segurança. Se você vai se afastar um pouco da costa, lembre de levar uma boia de sinalização para que as embarcações que estejam trafegando na área identifiquem o mergulhador dentro d'água. Isso é muito importante. Se o seu objetivo agora é praticar o mergulho autônomo, o mergulho scuba, o mergulho com cilindro, aí você vai precisar do cilindro, que é o aqualung ou scuba, um colete, que é o que você prende o cilindro e veste, como se fosse um casaco, os reguladores ou sistema de mergulho, que é o equipamento que você coloca na boca para poder respirar debaixo d'água, e alguns equipamentos de segurança, como relógio, computadores, manômetro, que vai dar informação de gás, esse tipo de coisa. Basicamente, são esses os equipamentos que o mergulhador utiliza. São equipamentos relativamente caros, não necessariamente todo mergulhador tem esse equipamento. Normalmente, os que estão iniciando agora, a escola normalmente fornece o equipamento autônomo durante o curso. Agora, aqueles que realmente fazem o curso, se formam e vestem aquela carapuça de fã número 1 da atividade subaquática, esse normalmente acaba investindo, comprando seu equipamento, e quando ele chega na Baía Scuba para mergulhar, ele basicamente paga apenas a locação do cilindro e barco. Tuca, é uma coisa interessante esse aspecto do naufrágio, que a gente tem 2 tipos de naufrágio, né? Tem um naufrágio que aconteceu de forma natural, que é uma tragédia, mas aconteceu naturalmente. O barco veio, bateu num banco de areia, ou bateu numa pedra, afundou, né? Isso. Um acidente que levou o barco ao fundo. E existe um naufrágio programado, que inclusive já temos aqui, você mais do que ninguém pode falar um pouquinho desse naufrágio programado aqui da Baía de Todos os Santos. Recife, né, é conhecido nacionalmente por esses naufrágios artificiais. Fala um pouquinho a diferença entre o naufrágio natural e o artificial. Então, naufrágio natural foi aquele que, por algum problema, ele veio a pique. Ele só sobrou, né? Ele aí afundou. É aquele caso, pegou um temporal, bateu numa pedra, adernou, furou, guerra, né? Vamos lembrar que tivemos naufrágios aqui que foram afundados na guerra. Né? Vamos lembrar aqui um galeão Utrecht. Ele estava navegando, foi abaroado por 2 outras embarcações e simplesmente o comandante tocou fogo no paiol, ele explodiu, afundou ele e tocou fogo nos 2 barcos que estavam querendo abordar eles. Né? No relato histórico, um afundou, o outro afundou uns 500 metros à frente e o terceiro conseguiu encalhar, recuperou e depois foi embora. Mas 2 naufrágios afundaram. Um outro caso específico aí, ó, vou mostrar até uma foto. Vocês estão vendo aí uma âncora almirantado do naufrágio Galeão Santíssimo Sacramento. A nau portuguesa de 1668 atravessou o Atlântico, capitaneando outras embarcações e veio afundar aqui, em frente ao Rio Vermelho. Imagine, atravessou o Atlântico, deu azar, chegou numa tormenta, bateu no banco de Santo Antônio e afundou lá fora. Hoje é um naufrágio fantástico. Esse aí é um canhão que foi tirado uma foto durante o mergulho, está a 34 metros. É um naufrágio que, devido à profundidade, exige
que o mergulhador, para que possa ter acesso a ele, tenha treinamento e formação de um nível avançado, mergulho profundo, especialidade em naufrágio, e, se possível, até um mergulhador especialista em gases, porque você consegue usar uma mistura nitrox que acaba lhe permitindo ficar mais tempo com segurança debaixo d'água. Mas você chega lá, é uma maravilha. Você vê uma série de moreias, lagostas, cardumes de peixe, porque aquilo já foi agregado ao ambiente marinho, está repleto de corais e conchas e esponjas, né? Então, Ô, Tuca, só interrompendo você um pouquinho, sim, para você que vai falar do naufrágio artificial daqui a pouco. perfeito. Mas nesses naufrágios que você citou, por exemplo, nesse agora, ou em outros, qual é o tempo médio que um mergulhador fica submerso? Vocês calculam mais ou menos o quê? 1 hora? Esse cálculo hoje, Fraz, ele é baseado na profundidade do mergulho. Vamos entender que quanto mais profundo o mergulho, menos tempo o mergulhador terá a possibilidade de fazer esse mergulho. Por 2 aspectos. Primeiro, por uma questão de limite não descompressivo, que aí já é um conceito associado à fisiologia do mergulho. E segundo, pela autonomia do cilindro. Vamos entender que o cilindro de ar para o mergulhador é o tanque de combustível do carro. Sendo que quando você mergulha mais fundo, o seu consumo aumenta. Então, você acaba tendo menos tempo. Mas para o pessoal entender e ter uma média, um mergulho raso de 10, 12, 15 metros, você consegue ficar facilmente em 50 minutos, 1 hora. No mergulho de 25, 30, 40 metros, esse tempo vai reduzir exponencialmente. Vai cair para 10 minutos, 20 minutos no máximo. Então, é importante que as pessoas entendam que quanto mais profundo o mergulho, menos tempo a gente vai poder ficar debaixo d'água. Vamos agora para... Você já citou o que é o naufrágio natural, né? Diversas formas, e agora vamos para o artificial. E como é a dinâmica disso? Vamos na cronologia, Perfeito. desde o afundamento até a efetiva visitação. Ok. Um naufrágio artificial é qualquer estrutura que possa ser submersa para se transformar num recife artificial. A gente fala em naufrágio de navio, mas existe naufrágio de avião, naufrágio de carro, de tanque de guerra, de locomotiva, ou até mesmo naufrágio de estruturas de concreto submersas. Certo? Então, primeira coisa é você preparar este equipamento. No caso, o navio, você precisa descomissionar o navio, limpar ele, retirar qualquer tipo de resíduo, de graxa, de óleo, de fio, de tinta, qualquer coisa que possa, digamos assim, agredir o ambiente marinho. E uma vez que esse barco está limpo e preparado, essa estrutura será afundada. É o que está acontecendo, né? E que está gerando toda essa expectativa no mercado nacional e nos mergulhadores baianos. Estamos aqui esperançosos para que seja startado o afundamento do Agenor Gordilho, do Rebocador Vega, e segundo o nosso secretário Fausto, também vai ser agora descomissionado também o Juraci Magalhães. Nós teremos a criação de um parque dos naufrágios em Salvador. Então, a partir do momento que esses grandes estruturas são afundadas, você começa a dar uma impulsionada no desenvolvimento e no incremento de vida marinha na região que ele foi colocado. E isso favorece muito ao desenvolvimento da atividade como um todo e até mesmo do destino ser reconhecido lá fora como destino de mergulho. Ô, Tuca, o Cláudio Galvão aqui está mandando aqui uma mensagem. Lembro que fizeram muitos naufrágios programados das antigas lanchas que faziam a travessia São Joaquim Bom Despacho, perto da casa dos meus pais, no Jardim Belvedere, no Bonfim. Você tem conhecimento disso, Tuca? Olha, eu lembro do Lourinha. O Lourinha foi uma embarcação que, quando ela foi descomissionada, ela ficou um tempo ali naquela região do Bonfim, mas eu soube que ele não foi afundado, não. Muitas vezes essas embarcações são vendidas em leilão e eles cortam a chapa para fazer gilete. O Lourinha eu lembro. Agora, não tenho conhecimento, não, dessa região aí da Ribeira, do Bonfim. O Cláudio eu conheço, sei bem onde ele mora ali. Eu não lembro, não sei de nenhuma história de embarcações afundadas ali com esse propósito. Agora, se é uma embarcação muito frágil, muito pequena, com o fluxo da maré, com as ondas, a depender da região que essa embarcação tenha sido naufragada, ela se quebra muito rapidamente. Então, ela tem uma vida útil muito curta. Vamos lembrar que aqui em Salvador, o naufrágio mais recente que nós temos aqui é o Cabo Artemides, que ele afundou em 1980 ao largo de Ondina, ali, acho que eu
acompanhei bem, o navio passou muito tempo ainda até ser todo coberto. E hoje você vai lá e não existe mais o navio, que ele foi todo enterrado pelo Banco de Santo Antônio, né? Mas não conheço não, Cláudio. Infelizmente, Entendi. não tenho conhecimento dessa região. Tuca, vamos agora para um segmento que tem sofrido muito com esse processo da pandemia, mas que ao mesmo tempo vinha num crescendo muito forte e que, graças a Deus, está dando sinais de retomada, que é exatamente o turismo náutico, né? Então, eu queria que você falasse qual a importância do mergulho, né, para o aspecto, para o segmento turístico. Vamos usar aqui uma referência, né? Se a gente pegar o turismo de Fernando de Noronha e você buscar um levantamento do número de pessoas que buscam Fernando de Noronha com o objetivo específico de mergulhar, você vai ver que é um nível altíssimo. Se você pegar o número de pessoas que vão para Fernando de Noronha e chegando lá, acabam sendo fisgados e acabam optando em fazer um batismo ou um curso ou um treinamento, é um número muito grande. Se a gente pegar outra referência aqui, a ilha de Cozumel, no México. Cozumel, no México, coloca algo em torno de 5 mil mergulhadores dia dentro d'água. Se você considerar que o IBAMA deles lá recebe a taxa de $1, uma taxa de preservação por estar realizando mergulho no parque, considere 3 a 5 mil pessoas pagando $1 todos os dias a arrecadação do IBAMA deles lá, para você ter uma ideia. Então, é importante salientar que a atividade subaquática, o mergulho, ele acaba atraindo o quê? Grupos, empresas que trazem seus mergulhadores de outros estados, de outros países. A Bahia de Cuba mesmo, 2, 3 vezes por ano, fecha um grupo e vai mergulhar em Abrolhos, vai mergulhar em Noronha, vai para o Caribe. Esse ano mesmo tem um grupo de 15 pessoas com a viagem paga para mergulhar em San Andrés. Ano passado fomos para Curaçao, já fomos para Bahamas, Havaí, Mar Vermelho. Ou seja, é muito comum que o mergulhador, uma vez certificado, ele queira conhecer o mundo, os principais destinos consagrados como um destino interessante, com boa qualidade de vida, com uma grande variedade de naufrágios naturais ou artificiais. Então, a partir do momento que existe um incremento, uma criação, uma grande diversidade de recifes de corais, de naufrágios naturais e até mesmo naufrágios artificiais, esse destino se consagra como um destino interessante. E aí começa a aumentar a busca desses mergulhadores em querer conhecer esse destino. Esses mergulhadores, muitas vezes, vêm para cá com a esposa, com o filho. O poder aquisitivo de um mergulhador é classe A, B. Então, ele fica num hotel muito bom, ele frequenta bons restaurantes. A estadia média de um mergulhador num destino para quem vai mergulhar é algo em torno de 1 semana. Então, ele acaba agregando e injetando um capital muito grande na cidade, muito interessante, porque ele frequentou bons hotéis, bons restaurantes, ele compra artesanato, ele frequenta vários museus, várias áreas culturais, vem procurar shows, a parte da culinária, que a Bahia tem uma capacidade muito grande também de promover o destino pela sua culinária, pela música. Então, o mergulho eu vejo como um produto turístico extremamente valioso. Como Salvador já teve um dia o título de capital dos naufrágios brasileira. Perdemos para Recife, porque Recife criou tantos recifes artificiais que acabou despontando Salvador. Mas Salvador, numa pesquisa que já foi feita, chegou a ser considerada o 6º destino nacional na preferência do mergulhador. Hoje, infelizmente, perdemos um pouco isso, mas espero retomar. Tuca, você falou da questão do Recife artificial, né? E temos, então, aí uma possibilidade de termos os nossos mais próximos, vamos dizer assim, recifes artificiais, né? Naufrágio artificial, que tenha, pelo menos, notícia na história do Brasil, né? Que é exatamente afundar os barcos bem pertinho aqui, né, da costa, praticamente colado aqui no corredor da Vitória, ali por baixo, né? Conte um pouquinho aí qual é a expectativa de vocês e se já tem mais ou menos uma data programada para esse afundamento, Tuca. Olha, esse naufrágio, infelizmente, foi agendado para afundar no dia 19 de outubro do ano passado. Tivemos aquela infelicidade do vazamento de óleo e aí suspenderam essa operação. E aí a coisa passou o tempo e agora sofrendo com essa questão da Covid.
mas o importante saber é que não existe nenhum impedimento legal, todas as etapas já foram cumpridas, o navio está limpo, todas as autorizações do IBAMA, ICMBio, da Marinha, Capitania, todo o planejamento para reboque, está tudo autorizado. Eu acho que está faltando realmente, nosso secretário aí, o governador, não sei, bater o martelo e dizer é hoje, mas tudo indica que a data está mais próxima do que distante. E eu acredito aí que vão arriscar aí, talvez dizer que nos próximos dias, no máximo um mês, a coisa aconteça e Salvador realmente ganhe esse equipamento turístico que vai dar uma incrementada, vai estimular muito o desenvolvimento do potencial da cidade, que tem um potencial belíssimo, que é a Baía de Todos os Santos tem uma muito ao desenvolvimento do mergulho recreativo. Aqui tem uma pergunta do Léo. O mergulho em Salvador ainda é uma coisa meio elitizada. O que pode ser feito para tornar esse mergulho uma atividade mais acessível à classe média? Olha, a questão é a seguinte, a atividade subaquática ela é uma atividade que realmente não é uma atividade barata. Por quê? Ela envolve equipamentos que são 100% importados, são equipamentos muito caros e existe todo um preparo. Vamos entender que para você efetuar uma imersão, você precisa fazer um treinamento, você precisa ter aula, precisa fazer prova, precisa ter vários treinamentos em águas rasas, depois em águas mais profundas, para você depois ter a oportunidade de sair para mergulhar. Você precisa ter um profissional treinado, precisa ter embarcação adaptada, esse profissional precisa ser muito qualificado para isso. Então, toda essa logística envolve um custo muito alto, né? Um equipamento completo hoje de mergulho, se você for fazer um cálculo médio, estamos falando em torno aí de R$10.000. É lógico que o mergulhador não precisa comprar esse equipamento para iniciar o mergulho. Um equipamento básico para ele fazer o curso, ele pode gastar aí talvez R$800, R$1.000, ele compra um equipamento razoável, ou ele pode simplesmente nem comprar o equipamento e locar o equipamento na escola que ele está pretendendo fazer o treinamento dele. Mas eu acredito que o grande empecilho para transformar o mergulho recreativo numa atividade mais barata é que, infelizmente, nós não temos tecnologia nem equipamentos produzidos no Brasil com custo baixo. Temos que recorrer a equipamentos importados que dependem de um câmbio que todo mundo sabe que hoje está bem nervoso, né? Então, isso realmente afeta diretamente a nossa atividade. Ok, gente. Essa é uma promoção aí da Bolt Aplicativo Náutico. Estamos conversando aí com Gilson Galvão Tuca. E tem aqui o seguinte, Tuca, fugindo um pouquinho, a gente tem exatamente 1 hora de live, temos mais uns 10 minutinhos a 12 minutinhos aí para a gente conversar. Saindo um pouco agora da Baía de Todos os Santos e indo aí para a nossa costa baiana. Não vou nem falar de outros estados, né? Falando da Bahia, tem um bocado de lugar para se mergulhar, não tem, Tuca? Sim, a Bahia realmente é um estado privilegiado, Frois. Nós temos uma costa enorme, belíssima. Ela tem uma barreira de coral fantástica, muito próxima. Não é um mergulho que você precisa se deslocar muito de embarcação. Eu acho que essa talvez seja uma das principais características que colocam a Bahia em destaque do ponto de vista das possibilidades. Ou seja, Salvador, particularmente pela Baía de Todos os Santos, é uma característica mais favorável ainda, porque acaba oferecendo uma condição de mar abrigada. Só para você ter ideia, você vai mergulhar em Recife, você tem que pegar uma embarcação, você navega 1h30, 2 horas para chegar no naufrágio ou no Recife para você mergulhar. Em Salvador, você embarca na Baía Marina com 5, 10, 15 minutos de navegação, você está em cima de um ponto fantástico de mergulho. Eu tenho naufrágio a 20 minutos de barco, 15 minutos de barco. Ampliando um pouco na costa baiana, Abrolhos, sem dúvida nenhuma, está na cabeça aí dos principais destinos de mergulho, né? O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, situado no sul da Bahia, a 39 milhas da costa, é um dos destinos mais procurados do mergulhador brasileiro. Mas você tem Morro de São Paulo, que também tem mergulho, Guarajuba, Praia do Forte, Itacaré, belíssimo. Agora, vamos lembrar que para se praticar um mergulho autônomo, você precisa contar com o apoio de uma operadora e de profissionais qualificados para que possam oferecer toda a segurança e expertise que o mergulho precisa para que você pratique.
Então, não vá se aventurar a chegar num local desse, pegar um barquinho popopô, como o pessoal chama, aquele pescador, ou aquele fulano que chega para você de não, a garantia sou eu. Vamos lembrar que a prática do mergulho autônomo exige uma embarcação apropriada, profissionais com treinamento de primeiros socorros, emergência, a embarcação com oxigênio a bordo, todo equipamento de primeiros socorros, profissional treinado em resgate. Então, do it right or not do it. Ou seja, vamos fazer o certo ou então nem vamos se aventurar. Ó, tem uma pergunta aqui do Léo, dizendo o seguinte: em quanto tempo um mergulhador e quanto tempo e que investimento é feito para que ele se torne um instrutor de mergulho? Bom, a formação de mergulhador a instrutor é uma formação que eu acredito que dura aí algo em torno de uns 2 anos. É lógico que ele consegue até formar antes, mas levando em consideração que ninguém vai entrar numa porta e sentar para sair, ele vai precisar fazer muitos cursos e vai ser um investimento relativamente alto. Vamos lembrar que é algo que se aproxime do que você gastaria hoje para fazer um curso universitário. Daria mais ou menos um investimento muito parecido com isso. Agora, em termos de tempo, se ele quiser se dedicar full time para isso, eu acredito que uns 6 meses ele se forma um instrutor. Mas ele vai precisar aí ter algo em torno de uns 60 a 80 mergulhos registrados e algo em torno de uns 20 a 25 níveis de cursos diferentes. Olha aí, várias especialidades que ele vai ter que passar para conseguir ter a experiência e a graduação para poder ensinar. Eu acho que falhou na hora que você falou, Tuca. Em termos de valores, o que é que isso representaria? Olha, a formação profissional hoje, do básico a instrutor, eu acredito que ele gasta aí algo em torno de uns 15 mil reais. Certo. Bom, estamos chegando quase no final, mas eu não posso deixar de... Vamos sair um pouquinho agora das explicações técnicas e vamos para os casos inusitados, que você não deve ter poucos, casos engraçados, casos preocupantes, né? Você pode dar uma pincelada em alguns deles aí, Tuca? Olha, Freud, eu já estou caminhando para 34 anos de mergulho, né? Então, 34 anos você já viu de tudo. Já tive aluno que tinha alergia à água salgada, já tive aluno que tinha medo de peixe, né? Já vi de tudo. Mas vamos lá. Bom, vou lembrar de um aqui que foi interessante. Essa aconteceu aí numa operação que a gente fez nas águas de Guarajuba, que é uma região muito bonita, tem um ponto lá muito famoso chamado Falha. É um mergulho de 21 metros, mais ou menos. E a gente subia com a embarcação navegando, os nossos alunos iam até Guarajuba, embarcavam lá e saía para navegar. Coisa de 1 hora, chegava no ponto e mergulhava. Eu cheguei na operação, a gente dá o briefing, que fala o perfil do mergulho, ajuda a equipar o pessoal, vai colocando o pessoal dentro da água e eu falei para o aluno, olha, vamos descer, ficar no cabo, todo mundo nos 3 metros de profundidade ali aguardando. Quando chegar todo mundo na água, vamos descer todos juntos para começar o mergulho. E aí eu coloquei o primeiro mergulhador dentro da água, né? E fui partir para ajudar um segundo a se equipar, né? Porque aquela parafernália toda, a gente precisa ter o apoio de um colega. Cara, me chamou a atenção que logo depois que eu coloquei dentro da água, eu imaginei ele ficar quietinho lá. Eu estou vendo aquela quantidade de bolhas saindo na superfície, que quando o mergulhador respira, ele solta bolhas. Se você respira muito, muito ofegante, sobe muitas bolhas. E me chamou a atenção, um dia lindo de verão, aquela água limpa, aquela quantidade de bolha subindo. Eu falei, foi o que houve aqui? Tá tendo algum vazamento e tal? Cara, quando eu olhei, parecia um negócio de louco. Eu falei, rapaz, o que está acontecendo? Até me chamou a atenção. Eu falei, bom, pessoal, segura aí, eu vou lá embaixo para ver se teve alguma coisa. Me equipei rapidamente e caí. Cara, quando eu cheguei lá embaixo, olha a situação que eu vi. Uma rêmora, não sei se todos conhecem, a rêmora é aquele peixe que gosta de grudar no outro peixe. Né? Ele gruda no tubarão, No tubarão, geralmente. raia, isso. Ele gosta de comer restos de alimentos que um animal maior come, ele vai lá, come um pedacinho e fica colado no outro. É um animal preguiçoso que não gosta muito de fazer esforço. Uma rêmora de uns 4 a 5 metros, então um peixe grande. E para a infelicidade do mergulhador, ele não tinha um conhecimento prévio de que aquilo era uma rêmora. Então, na cabeça dele, aquilo era um tubarão. E na cabeça dele, a rêmora não estava querendo apenas grudar nele, que é uma coisa que ela faz em qualquer animal. Ele achou que era um tubarão que estava querendo atacar ele. Então, eu me deparei com ele rodando ao redor do cabo, a rêmora perseguindo ele, porque ela só queria grudar nele para ficar ali na prega, né, como o pessoal diz, e o cara assustado, desesperado, achando
que estava sendo atacado por um tubarão, quando, na verdade, era uma pobre rêmora que estava querendo apenas acostumar, ficar um pouquinho quietinho, grudado nele. E ele entrou em pânico por falta de conhecimento. Então, fica a dica aí, ó. Olha, velho, não vou condenar ele, não. Eu me assustaria do mesmo jeito. Ô, Tuca, em relação a condições climáticas, né? A gente sabe que existe toda uma programação quando vocês vão se lançar ao mar, a previsão do tempo. Mas você já foi pego de surpresa, um temporal, uma viração, uma coisa desse tipo? Olha, a primeira coisa que a gente faz antes de soltar uma programação, antes de sair para o mar, é olhar a previsão. Eu costumo dizer que eu acordo, antes de dar bom dia para minha esposa, eu vou logo lá, abro os aplicativos, vou lá no Windfinder, Surfguru, e a gente está sempre monitorando. Mas acontece. Às vezes, aquela previsão que estava para chegar, tipo às 11 horas da manhã, o vento aperta e chega 1, 2, 3 horas antes. Às vezes, você pega uma chuva, esse tipo de coisa. Hoje, com os equipamentos disponíveis, a probabilidade é muito menor, Freud. Mas sim, é muito comum. Você sai para mergulhar de manhã cedo, quando vai se aproximando de meio-dia, principalmente aqui na orla de Salvador, o Nordeste dá uma apertada a partir de meio-dia, ele acaba dando uma intensificada, e aí você acaba pegando aquela navegação mais desconfortável, o mar batendo mais um pouco, não é isso? Mas muito menos do que antes, né? Graças a Deus, hoje os equipamentos já favorecem a você ter uma boa previsão, né? Com uma semana você sabe mais ou menos como o tempo vai se comportar. O Julival está colocando aqui, favor coletar o nome do peixe preguiçoso é rêmora. Rêmora. Não é isso? É. Ele é um peixe bem interessante. A rêmora é um peixe bem interessante. Ele gosta de colar. Toda vez que você assistir um filme, ou até mesmo ver debaixo d'água, um tubarão-baleia, uma raia-manta grande, às vezes uma tartaruga, tem uns peixinhos que ficam coladinhos, os peixinhos menores, aquilo é uma rêmora. Aí o cara, infelizmente, achou que era um tubarão e estava atacando ele, mas coitado, é um animal inofensivo. Aliás, gente, queria deixar claro aqui esse recado, tá? Eu, com 34 anos de atividade subaquática, nunca me senti ameaçado por animal marinho nenhum. Não quero dizer que o risco não existe, mas eu preciso que vocês entendam que o animal marinho, quando está num ambiente em equilíbrio, ele não tem necessidade alguma de atacar o homem para se alimentar. Isso acontece, mas é bom que a gente procure saber o motivo disso. E o importante é você aprender a respeitar a distância adequada, não molestar os animais, interagir com os animais marinhos de uma maneira menos invasiva, né? Infelizmente, algumas pessoas às vezes querem se aproximar, tocar e pode provocar um acidente. Ô, Tuca, um dos grandes temores de quem mergulha ou quem está no mar é o famoso tubarão, né? É tido como o vilão dos mares. E nesses mergulhos, por exemplo, né? Seja aqui na Baía de Todos os Santos, talvez em águas mais abertas como Abrolhos, por exemplo, a incidência desse tipo, né, de animal seja mais frequente. Como é que você aconselha as pessoas a reagirem ou realmente o comportamento desse animal num ambiente em equilíbrio é tranquilo como qualquer outro animal? Primeira coisa que a gente precisa entender, Freud, existem mais de 300 espécies de tubarões. Dessas 300 espécies, vamos considerar que 98% são consideradas inofensivas. Se eu fizer uma analogia com cachorro, é a mesma coisa. Dá para brincar com todo tipo de cachorro? Não dá, né? Ninguém arrisca estar brincando com Rottweiler, Pitbull. Quer dizer, Pitbull é uma raça relativamente mansa, mas tem aquela cara feia, o pessoal não arrisca. A mesma coisa com os tubarões. Se a gente for considerar o topo da pirâmide alimentar, nós temos o tubarão branco, você tem o tubarão tigre, você tem o tubarão oceânico, o martelo, né? Porém, existem várias outras espécies que são inofensivas. Ao contrário do mergulhador que não tem conhecimento ou do leigo que não mergulha, nós mergulhadores muitas vezes marcamos viagens para as Bahamas para especificamente mergulhar com os tubarões. Vamos para Galápagos para mergulhar com os cardumes de martelos. E nós entendemos, e no ambiente natural em equilíbrio, você percebe que ele basicamente ignora a gente. Então, por exemplo, na Bahia... 3 minutos. Oi. Continue. Na Bahia, raríssima, mas tende a zero a possibilidade de você ver tubarões. As águas são muito quentes, muita movimentação de embarcação. Eu praticamente vi uma vez em Itapuã um lixa, que é um animal inofensivo, e nunca mais. Então, eu costumo dizer o seguinte, o que mais mata no mundo é acidente de trânsito e todo mundo anda de carro. Acidente de tubarão tende a nada numa estatística. Então, relaxem
existe uma vida marinha muito abundante, animais marinhos belíssimos, e você não precisa temer o mar. Você precisa respeitar, se preparar e entrar com segurança. Responda, nós temos 3 minutos. Quero que você responda a pergunta de Léo aqui em 30 segundos. Você mergulharia ali em Recife, ali fora? Em Recife, lá fora, sim, ali naquela praia que está sendo registrados acidentes, lógico que não, porque é uma praia que tem uma água muito turva, era uma área de reprodução de tubarões e que, infelizmente, eles ficaram acuados e, por falta de visibilidade, eles acabam mordendo por engano, porque o tubarão, se quisesse comer, ele comia. Ele morde e larga, porque não faz parte da cadeia alimentar dele. É a praia de Boa Viagem, né? Ali Boa em viagem, Recife. não mergulharia. E não recomendo que mergulhe. Mas, gente, nós estamos já chegando ao final, né? Sim, Tuca, diga. Mergulhando fora em Recife, eu vou. Mandando a passagem, eu vou lá amanhã mesmo. Ainda faço umas fotos e uns vídeos. Olha, é com você mesmo. Gente, nós estamos chegando ao final aqui dessa live com o Gilson Galvão Tuca. Essa live promovida pelo Bolt Aplicativo Náutico. Tuca, eu queria agradecer. Como nós invertemos aí o processo, é você que vai salvar esse vídeo aí no IGTV, tá certo? Assim que a gente finalizar. Queria agradecer a participação de todos que ficaram com a gente até agora. A Bolt está promovendo essa série de lives aí, e agora, né, com o Gilson Galvão, já conversamos com o Luiz Eduardo Pato, do Yacht Clube, com o Júlio Esteves, com a Roberta Velame, com o secretário de Turismo Fausto Franco, e agora com essa fera do mergulho, que logo, logo vai voltar para a gente bater mais papo, porque é muito assunto que esse homem tem. Muito obrigado, Tuca. Fique com Deus e espero que a gente também possa entrevistá-lo em breve lá no programa a bordo. Valeu? É isso aí, Freud. Muito obrigado, foi um prazer. Estou aqui à disposição. A Baixcuba também tem Face, tem Insta, qualquer coisa me chama no Zap. Se alguém quiser ligar para marcar um mergulho, meu telefone é 71999753839. E a Baixcuba fica na Baía Marina. É um prazer. Muito obrigado. Valeu, Tuca. Repete só o seu telefone novamente aí. O meu telefone é 71 Salvador 999753839. Pois é, gente. Muito obrigado por estar com a gente até agora. Foi um grande prazer, Tuca, falar com você. E a gente se despede, né? Deixando um abraço aqui da Bolt para você. Aproveite, dá uma navegada lá no Bolt, www.ubolt.com.br. É um aplicativo fantástico, né? Mesmo que você tenha barco ou não tenha barco, ele vai ser útil de qualquer forma. Para você que não tem, você vai alugar ou comprar, né? E para você que já tem barco, você pode transformar o seu barco numa forma de geração de renda. Gente, muito obrigado, Tuca. Boa noite a todos. Vou sair aqui, Tuca vai ficar para finalizar e gravar esse vídeo para a gente. Um abraço, gente. Até mais. Pessoal, obrigado por estarem presentes nessa sala aqui. Espero vê-los em breve, debaixo d'água. O verão está chegando e a água está maravilhosa. Uma boa noite a todos. Obrigado.